Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todas. Hoje nós vamos estudar dois temas fundamentais para qualquer professor que deseja atuar de uma forma intencional, que é a didática e o planejamento. A ideia central da nossa aula hoje, ela é compreender que a sala de aula não acontece por improviso. Quando um professor ele entra em uma sala de aula, cada escolha ela precisa ter uma finalidade. O que ensinar? Por que ensinar? Como ensinar? Quais as estratégias que eu vou utilizar nesta minha aula e como verificar se os estudantes estão realmente aprendendo. Portanto, na aula de hoje, nós vamos olhar para a didática como organização do processo de ensino e para o planejamento como uma antecipação, porém consciente, das ações pedagógicas. É aquilo que nós costumamos dizer. Precisamos ter plano A, B, C para a aula. Essa compreensão ela é muito importante para que nos concursos, nas provas, especialmente nas bancas que costumam cobrar uma diferença aqui, uma diferença ali, uma simples vírgula, nós saibamos a diferença entre ensinar de forma improvisada e ensinar como intencionalidade pedagógica. Guardem essa frase que está aí no slide. A sala de aula não acontece por improviso. A sala de aula, ela exige uma intenção, um método, uma avaliação. Vamos pensar um pouquinho, então. Uma professora prepara suas aulas diariamente, mas não estabelece objetivos claros de aprendizagem. Podemos afirmar, então, que nesta aula existe planejamento? Sim ou não? Não respondam, pensem. No finalzinho da aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais disso. Mas vamos continuar refletindo, tá? Esse slide, ele apresenta uma professora que prepara suas aulas diariamente. Só que ao preparar as suas aulas, ela não está estabelecendo objetivos claros de aprendizagem. E quão importante é estabelecer estes objetivos e trazer estes objetivos para os estudantes também? A pergunta é: podemos afirmar que existe planejamento aqui? Hoje, nesse começo, eu não quero que vocês respondam apenas do que vem da cabeça de vocês. Eu vou deixar a pergunta, nós vamos estar com ela em aberto e lá no final da aula nós vamos retomá-la. O ponto principal aqui é perceber que preparar a aula não é exatamente a mesma coisa que planejar. Planejar, ele exige mais do que separar atividades, separar materiais. Planejar, ele envolve definir objetivos, prever estratégias, organizar conteúdos, pensar em formas de avaliar a aprendizagem. Lembre-se, planejar pretende que eu tenha plano A, plano B, plano C e, quem sabe, plano D. Porque dentro de uma sala de aula tudo pode acontecer. Então, ao longo da aula de hoje, nós vamos construindo critérios para responder com segurança essa pergunta lá no finalzinho. Essa prática representa ou não um planejamento pedagógico? E agora eu trago uma pergunta para vocês. O que é didática? Didática é um campo da pedagogia que estuda o ensino. Olha aí, didática é o campo da pedagogia que estuda o ensino, os métodos, as estratégias, a relação professor-aluno, as condições da aprendizagem. Quando falamos em didática, não estamos falando apenas de técnicas, de dinâmicas ou recursos utilizados pelo professor. A didática é muito mais que isso. Ela envolve a compreensão do processo de ensino-aprendizagem como um método. Método, estratégia, relação professor-aluno, condições necessárias para que essa aprendizagem aconteça.
Então, estes pontos que eu trago nos slides é o todo para o processo de ensino-aprendizagem acontecer. E assim acontecer e ter didática. Um dos autores muito renomados, que caem muito, que está aí na referência, Libânio, traz que a didática pode ser compreendida como uma teoria de ensino. Essa definição ela é muito importante porque ela ajuda a entender que ensinar não é uma ação do nada, uma ação espontânea, intuitiva. Ensinar é muito mais. Ensinar exige conhecimento, exige organização, exige escolha de métodos, escolha metodológica e clareza sobre o que se espera que o estudante aprenda. Olha a referência aí para vocês. A didática é a teoria do ensino. E isso está num dos livros deste autor, livro Didática. Ela orienta o professor na organização intencional do processo de ensinar. Ainda sobre didática, é muito importante compreender que a didática não é o quê? Uma receita pronta. Ela não existe através de uma fórmula única. Para ela funcionar em todas as turmas, cada contexto, cada conceito pede uma didática diferente. Didática também não é um uso isolado de técnicas ou recursos. Se eu fizer somente isso, vai dar certo. Não. Um professor pode se utilizar de jogos digitais, de vídeos, de aplicativos, de tecnologias, mas isso, por si só, não garante uma boa didática. A questão central aqui é: esse recurso está articulado ao objetivo de aprendizagem? Existe aqui uma estratégia pensada? Existe a mediação do professor? Ou o professor só está levando por levar? O professor só está trabalhando por trabalhar? O estudante, ele será conduzido a compreender algo? Ou ele está fazendo por fazer? Portanto, a boa didática, ela está na organização da intenção da aprendizagem. O professor, quando leva um jogo didático, um jogo educativo, uma técnica diferente, ele tem que ter a organização intencional que aquilo vai gerar na aprendizagem. Não é apenas uma escolha de um recurso moderno ou atrativo para trazer a sala de aula para si. Não, é uma intencionalidade pedagógica, uma intencionalidade que vai gerar aprendizagem. Então, nós temos aqui um estudo de caso. Um professor utiliza jogos digitais. Ótimo. Isso garante uma boa didática? E eu preciso que vocês pensem agora, tá? Quando a questão dizer, quando lá na prova a questão falar para vocês, disser para vocês que didática é apenas uma técnica, apenas um recurso, apenas uma receita pronta, atenção. Isso é realmente didática? É como o estudo de caso. Um professor utiliza jogos digitais. Isso garante uma boa didática? Ele levou a turma do 7º ano para jogar na sala de computadores. Eu estou garantindo uma didática? Ele levou por levar? Ele levou com um objetivo de aprendizagem, articulado ao conceito que ele está trabalhando? Tem uma organização intencional ali? Ou é simplesmente um recurso atrativo? Cuidado que nas provas, quando traz que didática é apenas técnica, apenas recurso, apenas receita pronta, isso reduz o conceito de didática. E eu preciso pensar e lembrar que didática é organização intencional do ensino. Uma organização intencional feita pelo professor. Ele pensou naquilo para acontecer aquela aula, certo? Ensinar é diferente de aprender. E aqui cabe uma nova reflexão. O ensino é a ação do professor. A aprendizagem é construção realizada pelo aluno. Antes de nós iniciarmos, eu só quero mostrar para vocês
que eu estou espelhando do meu celular os slides. Por isso que às vezes eu estou aqui olhando para o celular para poder passar e movimentar os slides para vocês, tá bom? Por isso que eu peço desculpa de às vezes não estar olhando o tempo todo para a câmera, tá? Mas aqui, precisamos o que nesse momento? Diferenciar duas ações muito importantes, ações estas que estão relacionadas, mas que não são iguais. Ensinar e aprender. O ensino, ele é a ação do professor. E o ensino, ele envolve mediação, explicação, escolha de estratégias, organização de situações. O ensino envolve didática e acompanhamento da turma. Já a aprendizagem, por sua vez, é uma construção realizada pelo estudante. Então, o ensinar e o aprender, eles caminham juntos. E eu preciso entender que eles são conceitos que são ações que estão com conceitos diferentes. Porém, ações que estão relacionadas, ações que caminham juntas. Vamos pensar, então? O ensino é a ação do professor. Então, no ensino, o que vai envolver? Vai envolver mediação, vai envolver explicação, vai envolver escolha de estratégicas, vai envolver organização, vai envolver didática, que acabamos de falar, e vai envolver o acompanhamento da turma como um todo. Enquanto isso, a aprendizagem que está caminhando junto com o ensinar é a construção que o estudante, que o aluno está realizando. Isso significa, então, o quê? Isso significa que o professor não simplesmente transfere um conteúdo pronto para a mente do aluno. O papel do professor aqui é criar condições, possibilidades e intervenções para que o estudante construa o conhecimento. Essa ideia aparece de forma muito forte nas concepções, nos livros de Paulo Freire, quando ele afirma que ensinar, olha aí a citação, ensinar não é transferir conhecimento, mas ensinar é criar possibilidades para a produção deste conhecimento. Então, lá no livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção. E quem faz, quem alimenta, quem fomenta essa criação? O professor. Porque o papel do professor é criar essas condições, essas possibilidades, essas intervenções, porque o estudante vai estar construindo o seu conhecimento. Próximo. Sendo assim, nós temos um processo didático. E esse processo didático, ele envolve vários elementos que precisam estar articulados. Quais são esses elementos? Professor, aluno, objetivos, conteúdos, métodos, recursos e avaliação, certo? Primeiro, então, no topo, nós temos o professor. Ele organiza, media, acompanha o ensino. Logo depois, nós temos o estudante, o aluno, que é o sujeito da aprendizagem. Também precisamos considerar aqui os objetivos, porque eles indicam onde o estudante quer chegar. Os conteúdos, eles são os conhecimentos, os conceitos, os procedimentos, as atitudes que serão trabalhados por esses estudantes. Porém, esses objetivos, eles foram pensados por quem? Pelo professor, que está no topo, porque ele está organizando todo o caminhar do processo didático, certo? Os métodos, logo abaixo, não, desculpa, antes dos métodos nós temos os conteúdos, né? Os conteúdos, eles são conhecimentos, conceitos, procedimentos e atitudes que vão sendo trabalhados pelos estudantes, mediados pelo professor. Os métodos é como eu vou trilhar esse caminho, como eu vou seguir esse caminho para gerar o processo didático, para gerar a aprendizagem do estudante. Lembrando, quem está no topo? Professor, que organiza,
media e acompanha esse processo didático, acompanha esse ensino. Depois nós temos os recursos. Os recursos são o quê? Os materiais, os instrumentos que eu estou utilizando para apoiar esse processo didático. Muitas das vezes, material didático. Outras tantas, um jogo, uma atividade, um trabalho, uma pesquisa, algo diferente. No final de tudo, eu preciso verificar se os meus objetivos, aqueles que eu organizei lá no início, eles foram alcançados. Como eu faço isso? Através de uma avaliação. E, se necessário for, eu vou retomar novamente. Eu vou aprofundar, eu vou reorganizar a proposta. Certo? Então, o meu processo didático, ele segue essa ordem professor, aluno, objetivos, conteúdos, métodos, recursos, avaliação, e quando eu chego na avaliação, ali eu vou verificar. Os objetivos que eu coloquei no início, eles foram alcançados? Se sim, ótimo, eu consigo dar o próximo passo, eu consigo avançar. Se não, eu preciso dar um passo atrás, refazer tudo, reorganizar novamente, aprofundar se necessário e voltar ao meu processo didático. Uma boa prática pedagógica, todos estes elementos, eles não vão aparecer separados. Eles vão estar conversando um para com o outro, tá? Formar um conjunto integrado no processo didático destes elementos. Vou integrar professor, aluno, objetivo, conteúdo, métodos, recursos e avaliação. Lembrando, chegou na avaliação, preciso dar um passo atrás? Nós vamos dar um passo atrás, sem problema nenhum. Chegou na avaliação, preciso reorganizar a proposta? Tudo bem? Vamos reorganizar a proposta. Chegou na avaliação, os meus objetivos foram alcançados, os estudantes adquiriram toda a aprendizagem necessária, posso dar o próximo passo e seguir num novo processo didático. Certo? Coloquei uma questão aí para vocês, tá? Uma questão que vem num formato pequeno, curto, enxuto, mas é num formato de prova. A pergunta é: qual o objetivo principal da didática? Lógico que ela não vai aparecer para vocês assim, curta, direta. Vai aparecer no meio de um texto, num recorte de livro, algo do tipo. Mas o que eles querem saber é o objetivo principal da didática, tá? Nós temos aí organizar o processo de ensino-aprendizagem, elaborar as avaliações externas, definir o currículo nacional, classificar os estudantes. Quando a gente fala de didática, eu preciso lembrar que eu estou organizando o processo de ensino-aprendizagem aqui para vocês. A gente não está conseguindo ampliar, mas tudo bem. É a alternativa A, organizar o processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque aqui eu estou alinhando o conceito de didática ao conceito que nós estamos trabalhando desde o início da nossa aula. A didática, lembra, ela não tem como objetivo elaborar avaliações externas. Ela não define currículo nacional, ou ela não classifica estudantes, tá? Essas alternativas, B, C e D, elas estão indiretamente ligadas ao campo educacional, mas não como foco central da didática. O foco central da didática, podem anotar, é pensar como o ensino será organizado para favorecer a aprendizagem. Então, em questões de prova, sempre procurem a alternativa que está relacionando didática à intencionalidade, à organização do ensino, à mediação pedagógica, à aprendizagem. Como eu estou aqui pelo celular, eu não consigo puxar as flechinhas para escrever, mas eu quero que vocês parem aí agora e escrevam, tá? O foco da didática é pensar como o ensino será organizado. Organizado para quê? Para favorecer a aprendizagem. Quando eu penso em questão de prova, então, eu preciso procurar a alternativa que vai estar relacionando a didática, a intencionalidade, organização do ensino,
mediação pedagógica e a aprendizagem. Ok? Vamos continuar, então. Quando eu tenho uma didática muito estabelecida, né, eu vou partir agora para quê? Para um planejamento. Para tudo isso acontecer, para toda essa organização, todo esse caminho, todo esse processo educacional, processo de aprendizagem, eu preciso estar o quê? E planejando. E o que é planejar? Antecipar ações, definir objetivos, organizar estratégias, prever avaliações, porque a avaliação vai me dar condição de avançar ou retomar. Quando falamos em planejamento, estamos falando de uma ação consciente e intencional. Planejar, puxa aí, significa antecipar ações. Planejar significa definir objetivos. Planejar significa organizar estratégias e prever formas de avaliações. Lembra, plano A, plano B, plano C. Se eu entro dentro de uma sala de aula, tenho articulado toda a didática, todas as ações, todo o meu processo educativo, meu processo de aprendizagem, eu preciso estar com o meu planejamento em dia, sabendo que diversas coisas podem ocorrer ali. Diversas intercorrências podem aparecer em 50 minutos de aula. Então, eu preciso estar com os meus planos. Plano A, B, C. Tá? É prever o que pode acontecer. Isso quer dizer, então, que o professor não planeja apenas para colocar no portfólio, ou para colocar num documento, ou para subir na plataforma. O planejamento, ele é muito mais que isso, é para orientar a prática desse professor. O planejamento, ele permite que o professor, que o docente, ele saiba o que pretende alcançar, quais caminhos serão utilizados, como acompanhar a aprendizagem desses estudantes. Um dos autores que nós já citamos, estamos citando novamente, ele traz um pensamento, a referência dele aí. Ele afirma que o planejamento é uma atividade consciente de previsão das ações docentes. Ele contribui com essa compreensão ao afirmar que o planejamento é uma atividade que o professor conscientemente previu a sua ação. Planejar é pensar antes de agir. O que é planejar? É pensar antes de agir. Mas também é acompanhar. É ajustar quando necessário, é reorganizar a ação pedagógica quando necessário, é dar um passo atrás quando necessário. Isso é planejar, certo? E por que nós, professores, precisamos planejar? O que vai acontecer na minha aula se eu entrar para dar a minha aula sem planejamento? O que eu vou acontecer na minha sala de berçário se eu entrar na sala sem ter planejado o que pode acontecer, certo? Sem planejamento, tudo vai ser improviso, dispersão, falta de foco e objetivos indefinidos. E podem ter certeza, o aluno, o estudante sabe se o professor planejou ou não estar ali. Se ele planejou ou não falar sobre determinado assunto, tá? Quando planejamos, nós temos intencionalidade, organização, coerência e aprendizagem. Planejar é necessário, porque evita que a sua prática pedagógica seja conduzida pela improvisação. É importante ter vários planos, plano A, plano B, plano C, e eu vou falar isso a aula toda. Mas todos eles são planos planejados, não é improviso. Sem planejamento, a aula pode se tornar dispersa. O professor perde o foco, o aluno perde o foco. Os objetivos, eles não foram definidos. Então, por que ele estar ali? Isso compromete muito a aprendizagem. Porque o professor, ele não vai conseguir acompanhar com clareza o que foi ensinado e o que os estudantes precisam aprender.
Um exemplo muito comum, se eu planejei ou não, é a próxima aula. Quando eu entro na determinada sala e pergunto o que eu dei na aula anterior, onde foi que eu parei, eu não planejei. Talvez eu não planejei a aula anterior ou eu não planejei esta aula. Porque se tivesse sido planejada, eu saberia a intencionalidade. Eu não estaria dispersa, eu estaria com um foco, com o objetivo definido. Com planejamento, a aula ela ganha intencionalidade, ela ganha organização, ela ganha coerência e maior possibilidade de aprendizagem. E podem ter certeza, novamente eu falo, os estudantes, eles sabem quando o professor se planejou para estar ali e quando não. Quando estamos falando em provas, seletivo, de concurso, é muito comum aparecer a ideia, presta atenção, de que planejamento não engessa a prática docente. Pelo contrário, ele organiza a ação do professor. Ele permite o tempo todo ajustes conscientes, porque um bom planejamento não significa rigidez. Ele significa uma direção pedagógica. Então, marquem aí. Planejar não é engessar a aula. Planejar é dar sentido, é dar direção, é dar coerência à ação pedagógica, certo? E para isso nós temos alguns níveis de planejamento. Alguns que dependem de nós, professores, outros que dependem da gestão escolar, outros ainda que dependem do município, do estado e até mesmo do país. Tá? Nós temos aí um planejamento educacional, um planejamento escolar, um planejamento de ensino e o planejamento do professor, o plano de aula. Existem diferentes níveis de planejamento e é importante, sim, diferenciá-los, porque talvez vamos pensar que um planejamento é responsabilidade nossa, ou muitas das vezes eu não vou fazer, porque eu acredito que é responsabilidade do diretor. Então, vamos entender. Quando falamos de planejamento educacional, é algo amplo, que está envolvendo o país, está envolvendo o Estado, está envolvendo o município, está envolvendo o sistema de ensino. Pensa, retoma a aula anterior no Plano Nacional de Educação, com 19 estratégias. Desculpa, 19 metas e algumas tantas estratégias para se alcançar. Aquilo é um planejamento para acontecer durante 10 anos, certo? E é um planejamento educacional, porque ele é amplo, ele está envolvendo o país todo. Eu tenho a minha parte ali como professor, mas eu preciso pensar nele e olhar para ele como algo amplo, um planejamento educacional. Ele está relacionado a políticas públicas, às diretrizes, a uma organização geral da educação. Quando eu trago para o planejamento escolar, aí é o que acontece no âmbito da escola, o que acontece dentro da escola. Ele está considerando um projeto da instituição, um projeto formativo, um plano de ação, o plano da escola, o plano escolar, certo? As necessidades da escola, as metas da escola, as prioridades da escola. Quando eu vou para um planejamento de ensino, aí é o professor. E aqui eu tenho a organização do conteúdo, os objetivos, os métodos que eu vou utilizar, as avaliações que eu vou fazer ao longo de um período. Meu planejamento pode ser bimestral, semestral, anual, mas é o meu planejamento de ensino para aquele determinado tempo ali, para aquele determinado período naquela determinada sala de aula, determinado ano. Agora, aquele dia, aquele momento, aquela aula, aí é o plano de aula. Este é específico. Ele vai estar direcionando uma aula determinada, com objetivos, com estratégias definidas para aquele momento. Vamos voltar para a nossa prova, nosso concurso, para a nossa banca. A banca, ela costuma apresentar algumas situações.
e ela pede para identificar qual o nível de planejamento aquela determinada situação está se encaixando, do mais amplo ao mais específico. Planejamento educacional, planejamento escolar, planejamento de ensino e plano de aula. Vamos retomar? Anotem aí. Planejamento educacional é amplo, envolve país, estado, sistema de ensino, está relacionado com políticas públicas, tá? Planejamento escolar está dentro da escola. É as necessidades da escola, é as metas da escola, é a prioridade da escola. Planejamento de ensino é feito pelo professor. É a organização de conteúdos, de objetivos, o planejamento de ensino de determinado ano, bimestral, semestral, anual. E o plano de aula é específico. É aquela aula, aquele momento, tá bom? Se precisarem interromper e fazerem qualquer pergunta, fiquem à vontade. E aí eu trouxe para vocês, né, um estudo de caso. Então, nós acabamos de entender o que é planejamento, tá? E eu trago aqui. Uma escola decide ampliar ações de leitura para melhorar os resultados dos estudantes. Nós estamos falando aqui de plano de aula, de planejamento escolar, de planejamento de ensino ou de uma sequência didática. A situação aqui diz que uma escola decide ampliar ações de leitura para melhorar os resultados do estudante. A pergunta é: estamos falando sobre o quê? Plano de aula, planejamento escolar, planejamento de ensino ou uma sequência didática? Não é apenas uma aula específica. Então, não é um plano. Não é um planejamento individual. Então, não é o professor. Então, não é um planejamento de ensino. Não se trata de uma sequência de atividades organizadas para desenvolver um conteúdo específico. Então, não é uma sequência didática. Trata-se do quê? De uma ação pensada no âmbito escolar, ou seja, planejamento escolar. Se ficou alguma dúvida, se não conseguiu entender isso, ergue a mãozinha, interrompe, faz pergunta. Vamos passar para o próximo slide vamos dar o próximo passo entendendo, sem precisar retomar, ok? E o nosso grande objetivo é compreender o plano de aula. Esse é o nível mais específico do planejamento quando estamos falando de nós, professores. O plano de aula, ele organiza uma aula ou até mesmo um conjunto de breves aulas. Eu posso fazer 1, 2, 3 planos de aula, não tem problema. Eu estou me planejando, lembrando de sempre ter plano A, plano B, plano C. Eu estou indicando ali o que será desenvolvido naquele momento, ou numa aula específica, ou num conjunto de aulas. Tá? Os seus elementos, quais são os elementos essenciais, os mais importantes no plano de aula? Aí, objetivo, conteúdo, metodologia, recursos e avaliação. Meu plano de aula pode ter mais que isso? Pode, mas tendo isso, é o elemento essencial para o meu plano de aula. Por quê? O objetivo responde à pergunta: o que se espera que o estudante aprenda? Então, vou colocar lá, essa determinada aula. Qual o objetivo dessa determinada aula? O que eu espero que o meu estudante aprenda no final dessa aula? O conteúdo indica o que será trabalhado nesta aula. Os métodos, a metodologia mostra como que a aula será conduzida. Os recursos, eles indicam quais materiais serão utilizados. A avaliação, por sua vez, permite verificar se o objetivo foi ou não alcançado. Uma dica importante aqui para as provas de vocês, para os concursos de vocês, é que muitas questões apresentam um plano de aula incompleto e vai questionar o que está faltando ali. Por isso, é importante memorizar os 5 elementos essenciais, tá? Se a questão perguntar o que falta no plano de aula,
O que eu tenho que verificar, então? Eu tenho que verificar se aparece o objetivo. Puxa uma flechinha. O que é o objetivo? O que se espera que o estudante aprenda? Preciso verificar se tem o conteúdo. O que é o conteúdo? A indicação do que será trabalhado. Preciso verificar se tem a metodologia. O que é metodologia? Como que a aula será conduzida. Preciso verificar se tem recursos. O que são os recursos? Os materiais que serão utilizados. Eu preciso verificar se tem avaliação. E o que é avaliação? É a indicação, a verificação, se o objetivo foi alcançado ou não. E nós temos também o conhecido PPP, um documento fundamental da escola, que faz parte do planejamento, mas do planejamento escolar. Projeto Político Pedagógico. O PPP, ele orienta as ações da instituição, ele expressa a identidade da instituição, da escola, ele organiza todo o trabalho pedagógico e ele deve envolver uma participação coletiva. O projeto político-pedagógico, ele não é apenas um documento burocrático, por mais que muitas das escolas estão atuando, estão tendo só ele como burocrático. Faz, engaveta, guarda na secretaria. Não. Ele deve representar a forma como a escola compreende a sua função dentro da sociedade. Qual o meu objetivo como escola? Quais os meus desafios como escola? Quais as minhas prioridades como escola? Isso é o projeto político-pedagógico. E eu não posso engavetá-lo. Ele tem que ser revisitado o tempo todo, semanalmente, mensalmente, bimestralmente, mas tem que ser revisitado. Quando um professor novo chega, tem que ser apresentado. Nas reuniões de planejamento ou de replanejamento, ele tem que ser apresentado, ele tem que ser revisitado. E, se necessário, fazer alterações. Tá? Trago uma referência aí para vocês. O PPP é a própria organização do trabalho pedagógico da escola. Né? A referência apresentada aqui, de Veiga, ele afirma, a referência afirma que o projeto político-pedagógico é a própria organização do trabalho pedagógico da escola. Essa referência é muito importante porque mostra que o projeto político-pedagógico não está separado, não é algo separado da prática escolar. Ele orienta o cotidiano pedagógico da instituição. Por isso que ele tem que estar sempre revisitado, tá? Então, projeto político-pedagógico orienta a escola, expressa a identidade, organiza ações, envolve participação coletiva. Referência aí, o PPP é a própria organização do trabalho pedagógico na escola. E se eu tenho aí, então, coisas que quase não acontecem, né? Se acontece na sua escola, será? O diretor elabora sozinho o projeto político-pedagógico da escola. Essa ação está coerente? Sim ou não? E eu já trouxe o conceito-chave do projeto político-pedagógico aí no slide. Construção coletiva. Cadê a gestão democrática aqui? Né? A resposta é lógico que não. O projeto político-pedagógico, ele deve ser uma construção coletiva. Isso significa que ele precisa envolver a comunidade escolar, considerando todos, gestores, professores, funcionários, estudantes, famílias. Lógico, respeitando a organização de cada sistema de ensino. Tá? O ponto central do projeto político-pedagógico é que ele expressa a identidade da escola. E logo depois ele organiza o trabalho pedagógico. Portanto, ele não pode ser produzido de uma forma isolada, muito menos de uma forma autoritária. As bancas, as provas, os seletivos, os concursos, eles costumam associar o projeto político-pedagógico à participação, à gestão democrática, à identidade da escola e à construção coletiva. Se aparecer qualquer ideia
de elaboração individual do PPP, pode desconfiar. Olha o conceito-chave. PPP é construção coletiva, não é documento individual da direção. Ah, mas a minha diretora, ela tem muita facilidade na escrita, ela escreve muito bem, ela fala muito bem, ela desenrola o projeto, tudo bem. Mas para ela finalizar, para ela escrever, para ela contextualizar, para ela construir tudo, tem que ter a participação de todos. Faz a construção coletiva de todos, ela pode estar ali redigindo porque ela tem facilidade, mostra para todos novamente. Então, isso vai sendo construído juntos. Não sozinha dentro da sala dela com a porta fechada. Ok? E nós falamos muito dos planejamentos, das didáticas, e nós precisamos mostrar aqui para vocês a importância de trazer o estudante como protagonista de todo o sistema de ensino. As metodologias ativas, elas são propostas que colocam o estudante em uma posição mais participativa no processo de aprendizagem, lembrando o professor sempre como mediador desse processo. O estudante deixa de ser apenas aquele receptor de informações e ele passa a atuar de forma mais protagonista. Ele vai investigar, ele vai resolver problemas, né? Ele vai colaborar com o professor, ele vai produzir, ele vai refletir, né? E aqui eu trago para vocês alguns exemplos. Sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseadas em problemas, rotação por estações, né? Precisamos tomar cuidado. A metodologia ativa faz parte da didática, faz parte do planejamento e não significa ausência do professor. Principalmente quando a gente fala da sala de aula invertida, né? Porque a sala de aula invertida, muitas das vezes, quando não bem compreendida, o professor lança um tema, lança um conceito, pede para o aluno estudar em casa, para o aluno pesquisar e trazer no dia seguinte. E o aluno vai lá e explica do jeito dele. Não. Cadê a mediação do professor aqui? Tá? Pelo contrário, metodologia ativa exige que o professor planeja como ele vai utilizar aquela determinada metodologia. Vai orientar para o aluno, vai problematizar, vai acompanhar todo o processo para depois ele avaliar. O protagonismo do estudante aqui, ele não vai eliminar a mediação do professor. Ele vai reorganizar o papel do professor. Por que nós trazemos a metodologia ativa aqui? Porque ela faz parte do planejamento, ela faz parte da didática. Ela valoriza o protagonismo do estudante e não significa a ausência do professor. Lembra que para eu trabalhar qualquer coisa dentro da sala de aula ali, qualquer coisa entre aspas, exige de mim como professor um planejamento. Eu planejei, eu orientei, eu problematizei, eu acompanhei, eu avaliei, certo? Tudo isso faz parte de uma sequência didática do meu planejamento como professor. Meu plano de aula, meu plano de trabalho, meu plano, né, ele precisa ter uma sequência. Aplicação, introdução, desenvolvimento, consolidação e avaliação. E eu já mostro para vocês uma referência. Zabala. Sequência ordenada de atividades com objetivo definido. Isso é uma sequência didática. A sequência didática, ela é uma organização de atividades em determinada ordem com objetivo definido. Eu trouxe para vocês aí uma possível estrutura: introdução, desenvolvimento, consolidação e avaliação. Isso significa que a sequência didática, ela não é uma atividade isolada, mas um conjunto articulado de ações planejadas para desenvolver uma aprendizagem. Primeiro, como professores, introduzimos o tema ou problema. Depois, desenvolvemos atividades que aprofundam o conteúdo. Depois, consolidamos aquilo que foi aprendido. E, por fim, vamos avaliar todo o percurso. Lembrando, avanço ou dou um passo atrás. A referência apresentada aqui compreende que a sequência didática
é uma sequência ordenada de atividades com objetivo definido. Quando pensamos nas nossas provas, nos nossos seletivos, nos nossos concursos, a palavra-chave para a sequência didática é articulação. As atividades precisam ter relação entre si, tá? Então, eu trouxe para vocês, vou falar de novo. Zabala, sequência didática é uma sequência ordenada de atividades com objetivo definido. Também faz parte do nosso dia a dia, também faz parte das nossas aulas, dos nossos planos, da nossa didática. Interdisciplinaridade. O que é isso? É integração entre as áreas do conhecimento. Tá? Nós temos aí, então, um estudo de caso. Projeto sobre mudança climática envolvendo geografia, ciências, matemática, língua portuguesa. Qual conceito aparece aqui? A interdisciplinaridade. Vamos entender? No exemplo, nós temos um projeto sobre mudanças climáticas que envolvem algumas disciplinas, alguns componentes curriculares. Esse é um bom exemplo porque o tema não pertence exclusivamente a uma única disciplina. Quando tratamos sobre mudanças climáticas, não é só a geografia que pode nos trazer isso, ou não é só a ciência que pode nos trazer isso. Diversos componentes curriculares podem trazer isso. Então, eu vou estar integrando as áreas do conhecimento. Numa aula de geografia, sobre esse tema, eu posso discutir território, clima, impactos ambientais. Em ciências, eu vou trabalhar fenômenos naturais, sustentabilidade. Em matemática, eu vou analisar dados gráficos, indicadores. Em língua portuguesa, eu vou desenvolver leitura, argumentação, interpretação, até mesmo produção textual. Portanto, quando nós estamos utilizando diferentes áreas, articulando diferentes áreas em torno de um tema comum, sem perder seus próprios objetivos, estamos diante de uma proposta interdisciplinar. A interdisciplinaridade, ela não é juntar disciplinas por juntar. Ah, eu juntei com a professora de língua portuguesa e nós fizemos isso. Não, não é de qualquer maneira. É um planejamento. É integrar saberes com sentido pedagógico, certo? O conceito aparece aqui é integração entre diferentes áreas de conhecimento. Integração com sentido pedagógico. Lembrem-se, sim. E aí nós temos aí algumas pegadinhas. Aí, vamos lá. E algumas pegadinhas que aparecem nas nossas provas, né? São os erros mais comuns nas provas. É mudar o que significa determinada palavra. Então, quando cai algo sobre didática, lembre-se, não é sinônimo de recurso. Recurso pode apoiar a aula. A didática organiza a intenção do ensino. Então, prestem atenção aí. Se eu pudesse, eu grifava aqui, ó, didática diferente de recurso. Ah, mas o que é recurso? É o que vai apoiar a minha aula. Aí, o que é didática? É a organização intencional da minha aula, do meu ensino. Tá? Próxima. Planejamento é diferente de improvisação. Planejamento não é improviso. Planejar é antecipar ações, definir objetivos, organizar estratégias e prever até mesmo a avaliação. Lembra, o aluno sabe quando eu entro por entrar, quando eu entro no improviso, quando eu entro planejado. Tá? Planejamento não é improviso. Projeto político-pedagógico é um documento administrativo? Não, é diferente. O PPP não é apenas uma burocracia, apenas um documento administrativo. Ele expressa a identidade da escola, ele organiza o trabalho pedagógico, certo? Então, ele é diferente de documento. Desculpa, vamos lá, é que eu tentei aumentar para vocês. Metodologia ativa, diferente de professor ausente. Lembra principalmente da sala de aula invertida. Ah, eu vou dar o conceito, o aluno vai pesquisar, ele vai me trazer pesquisado, vai falar lá na frente, ótimo. Não. Tá? Metodologia ativa não significa o professor ausente.
Mesmo quando o estudante está como protagonista, o professor continua sendo o mediador, o planejador, o avaliador do processo. Essas distinções que eu trouxe para vocês, elas são muito importantes porque as provas, os concursos, as bancas costumam apresentar alternativas aparentemente corretas, mas conceitualmente reduzidas. Então, grava, didática não é recurso. Planejamento não é improviso. Projeto político-pedagógico não é documento administrativo. Metodologia ativa não é professor ausente, tá? Vamos memorizar? Didática é mais que recurso. Planejamento é mais que improviso. Projeto político-pedagógico é mais que documento. Metodologia ativa não elimina o professor. É um a mais da aula do professor. E aí eu trago para vocês. Um professor define objetivos, seleciona conteúdos, organiza a metodologia, estabelece avaliação. Esse professor ele está exercendo um controle disciplinar, um planejamento didático, uma gestão financeira, uma avaliação institucional. Lógico que depois da aula a gente consegue enxergar que é um planejamento didático, mas quando estamos na prova precisamos tomar muito cuidado, tá? Essa questão, ela apresenta que o professor define algumas coisas. Ele define objetivos, ele seleciona conteúdo, ele organiza a metodologia, ele estabelece avaliação. A pergunta está sobre isso. O que ele está exercendo? Sim, sabemos que é um planejamento didático. Por quê? Porque esses 4 elementos estão no planejamento didático. Então, é por isso que eu preciso lembrar. Lembra da primeira aula. Aquele que vai passar é aquele que sabe encontrar os erros. Então, se eu sei o que é um planejamento didático, eu sei que esses 4 objetivos, que esses 4 itens estão no planejamento didático, certo? Não se trata de um controle disciplinar, porque o foco não está aqui em comportamento, tá? Não significa que é uma gestão financeira, porque em nenhum momento está envolvendo recursos econômicos. Também não é uma avaliação institucional, porque a situação aqui trata-se de uma organização da ação do próprio professor. Sempre que a questão apresentar o objetivo, conteúdo, metodologia, avaliação, esses 4 elementos articulados, pensem no planejamento didático, no planejamento de ensino, tá? Não se esqueçam disso. E vamos resumir? Vamos finalizar? Vamos retomar o percurso da nossa aula. Começamos pela didática, entendendo o quê? Que ela organiza o processo de ensino. Depois, diferenciamos ensinar e aprender. Compreendendo o quê? Que o professor cria condições para que o estudante construa o conhecimento, certo? Em seguida, estudamos o planejamento como uma ação consciente da antecipação da prática docente. Por isso que logo em seguida nós vimos o quê? Plano de aula com seus elementos essenciais. Quais são os elementos essenciais do plano de aula? Acabamos de fazer na questão anterior. Objetivo, conteúdo, metodologia, recursos e avaliação. Depois nós tratamos do PPP, como um documento que expressa a identidade da escola e organiza o trabalho pedagógico de forma coletiva. E também discutimos metodologias ativas, sequência didática e interdisciplinaridade. A ideia central da nossa aula é que todos esses conceitos precisam estar a serviço de quem ou do quê? Da aprendizagem, do processo todo do aprender. Planejar é decidir onde queremos chegar, tá? Precisamos gravar isso. Planejar é decidir onde queremos chegar. Como que nós vamos verificar se chegamos lá? Com a avaliação da aprendizagem, que é uma próxima aula. Mas eu prometi para vocês, e nós vamos retomar a questão do primeiro slide. Lembra lá? Agora sim, tínhamos uma ideia, mas agora nós conseguimos responder claramente. Vamos voltar então para a pergunta inicial.
Uma professora prepara suas aulas diariamente, mas não estabelece objetivos claros de aprendizagem. Podemos afirmar que existe planejamento aqui? Não, não existe planejamento. Preparar a aula todos os dias sem objetivos claros de aprendizagem não caracteriza um planejamento completo. O planejamento ele exige o quê? Intencionalidade, objetivos definidos, estratégias organizadas e avaliação prevista. Deixo para vocês uma mensagem. Planejar é decidir onde queremos chegar. Na próxima aula, estudaremos como verificar, então, se nós vamos chegar lá ou não, verificando o quê? A avaliação de aprendizagem. Vamos alcançar o nosso planejamento? Vamos alcançar o que pensamos ou planejamos para aquele aluno? Através de uma avaliação. Eu posso dar o próximo passo ou eu retomo mais alguns, né? Então, a nossa aula de hoje tratou disso. Eu espero que eu tenha alcançado os meus objetivos, né? E os objetivos levados até vocês, para que vocês consigam absorver a maior quantidade de aprendizagem, de conceitos, de temas.